Boa noite, sejam todos bem-vindos ao primeiro webinar da série ISD na Prática, da Bridge 3 Gestão Sustentável. Nós vamos falar sobre a incorporação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por meio do relato GRI. E vamos apresentar aqui hoje o case da Renner. É uma honra receber os panelistas de hoje e um grande prazer ter uma plateia tão selecionada. Desde já eu queria agradecer em meu nome, em nome de todos que fazem a Bridge 3, a presença de todos. A Bridge 3 é um centro de treinamento certificado pelo GRI no Brasil. Além dos panelistas presentes, que eu já vou apresentar a vocês, nós temos aqui hoje conosco a Sônia Coutinho, a Amanda Carboni, a Sâmia Sulaiman, que são parceiras da Bridge e também instrutoras dos nossos cursos GRI. Elas estão aqui conosco hoje também. Então, eu queria só introduzir um pouco o assunto com vocês, antes de passar a palavra para os nossos panelistas, que são os nossos astros aí da noite, né? Bom, a pandemia, ela aprofundou ainda mais as desigualdades, né, no mundo, no nosso país também, em grande parte. E isso aumenta ainda mais a pressão sobre a urgência do desenvolvimento sustentável e o cumprimento das metas estabelecidas pelas Nações Unidas para 2030. A partir desse ano, nós entramos numa década decisiva para isso, né? Eu queria apenas mostrar aqui para vocês rapidamente uma figura muito emblemática que nós estamos enfrentando essa pandemia, né, com grandes consequências econômicas, e só que nós também temos uma urgência climática que cada vez mais vai cobrar o seu preço, né? Ela é uma realidade, as migrações pelo clima já estão acontecendo em diversas partes do nosso planeta, e as empresas dependem dos recursos naturais, né, para produzir, para dar lucro. E o desenvolvimento sustentável, então, ele se tornou também uma questão econômica, uma questão financeira. Então, olhar para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis definidos pela ONU, né, esses 17 objetivos que foram estabelecidos e os países se comprometeram a cumprir até 2030 e incorporá-los à estratégia da empresa, é vital para qualquer empresa que queira se manter resiliente, né, no futuro. E o que a gente quer conversar aqui com vocês hoje é que uma forma de você implementar esses objetivos de desenvolvimento sustentável é por meio do relato GRI. É uma ferramenta estratégica de engajamento dos stakeholders, internos e externos, e ele vai apontar o que é material para os objetivos de desenvolvimento sustentável, como monitorar, como acompanhar. Os ODS, eles são ambiciosos, mas endereçá-los por meio do reconhecimento da responsabilidade social e ambiental é vital, até para a sobrevivência do nosso próprio planeta, né? Deixa eu parar aqui esse compartilhamento. Então, é com muita honra que a gente recebe hoje aqui a Gláucia Terrio, que é diretora-geral do GRI Brasil. Ela vai nos falar do ponto de vista do GRI, quais as ferramentas que o GRI oferece para implementar os ODS. Nós temos também a Clarice Martins Costa, que é diretora de recursos humanos da Renner, o Eduardo Müller Ferlauto, que é gerente de sustentabilidade,
E eles vão contar para nós, do ponto de vista da Renner, como foi a jornada deles de incorporação dos ODS via relato GRI. A Lojas Renner compreende vários negócios e várias marcas, e eles têm uma governança corporativa bastante forte, tem um comitê de sustentabilidade, que é ligado ao conselho de administração, e a sustentabilidade está na declaração de valores dele. Então, isso por si só já são indicativos muito importantes de que a sustentabilidade está incorporada à estratégia. A Lojas Renner foi selecionada pela 6ª vez consecutiva para o ISE da B3, que é o Índice de Sustentabilidade, sendo a única varejista de moda a compor o índice, além de ter atingido a pontuação mais alta do índice ESG, tanto da B3 quanto da S&P Dow Jones. Então, daqui a pouco a gente vai ouvir também a Clarice e o Eduardo. Então, Gláucia, você pode nos contar como funciona na prática o guia desenvolvido entre o UN Global Compact, que é o Global Compact das Nações Unidas, o WBCSD, que é o World Business Council for Sustainable Development, e o GRI, para integrar os ODS ao relatório corporativo? Queria passar a palavra para a Gláucia. Claro, muito obrigada, Daniela, obrigada, Brit 3, Amanda, Sônia, Sâmia, muito obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? Eu acho que a gente está num momento muito especial, né, nessa jornada, né? E esse é o momento de fazer realmente as profundas mudanças para a gente chegar em 2030 e conseguir chegar em 2050 também, né? Que tem gente que está fazendo meta para 2050, enfim, mas antes vamos chegar em 2030, enfim. Muito obrigada e parabenizo vocês também por terem sido certificados pela GRI Amsterdã como parceiros de treinamento. Não é brincadeira, não é fácil, né? Muito detalhamento, muito detalhezinho para lá e para cá. E parabéns, viu, que vocês conseguiram. Espero que vocês tenham muito sucesso com essa empreitada e eu estarei aqui sempre para apoiá-las, tá bom? Parabéns a Renner também, né, pela carteira do Easy, né, e fico muito contente, né, de vocês estarem lá e também fiquei muito feliz de vocês terem um comitê de sustentabilidade ligado ao conselho de administração, que isso é fundamental, a gente tem falado muito sobre isso e a gente sabe que empresas que criaram essa estrutura realmente levam o assunto a sério. Né, então, parabéns, fiquei muito feliz. Deixa eu agora falar o que a Dani pediu para eu falar, né? Senão eu fico falando aqui outras coisas e acaba o meu tempo. Bom, eu queria falar um pouquinho antes de começar, né? A Dani me pediu para falar especialmente de uma ferramenta que foi criada a 3 mãos, ou 6 mãos, digamos assim, né? GRI, o World Business Council e o Pacto Global, né, de Nova York, que se chama SDG Compass. Né, que é um instrumento que ajuda a organização a inserir a questão dos ODS na gestão da empresa. Né? Então, mas antes eu queria falar um pouquinho da GRI. Né? A GRI é uma ONG, uma ONG internacional, uma ONG bastante organizada, forte, porque quando a gente fala ONG, as pessoas pensam, ONG, né? Não, mas é uma ONG bem organizada, bem estruturada. Ela foi criada em 97, né, e a nossa missão é criar indicadores ESG, ou indicadores socioambientais, para que as empresas possam inserir a sustentabilidade no seu negócio. Por que eu falo inserir e não fazer um relatório de sustentabilidade? Porque o objetivo final é que a empresa insira o processo, insira as questões ESG nos processos e o relatório seja o relatório anual, com informações ESG, né, e não um relatório separado que sai de um lado financeiro, de outro lado. Não, na verdade, todas as coisas têm relação. Então, a GRI nasceu com essa missão, né, e o estopim do nascimento da GRI foi o acidente da Exxon Valdez. Então, nessa ocasião, em 89, algumas pessoas, principalmente investidores, começaram a se questionar sobre o processo de investimento.
né? Primeiro porque perderam dinheiro, mas também porque muita coisa que eles tinham como valores e princípios não correspondiam ao que tinha acontecido no Alasca. Então, eles passaram a estudar a forma como eles tomavam decisões para fazer investimentos, né? Então, nessa ocasião, eles viram que o instrumento principal era a análise, né, do demonstrativo financeiro, do balanço da empresa, e aí eles falaram, olha, está errado? Não. Né? A gente precisa continuar olhando esse relatório, mas eu quero mais informações nesse relatório. Eu quero ir além do que tem aqui. Eu tenho o valor criado, mas eu quero saber como que esse valor é criado. Né? Então, eu quero informações sobre as políticas ambientais, eu quero saber sobre como é a governança e o que tem na governança, quais são as políticas, qual a estrutura. Eu quero saber sobre direitos humanos, relações trabalhistas, quero saber como a empresa lida com pessoas, com produtos, enfim, com a questão ambiental, e aí nasceu a GRI. A GRI nasceu dessa discussão e a gente vem atuando desde 97, quando ela foi fundada, né, oficialmente, nesse nicho da discussão da sustentabilidade, é trazer indicadores socioambientais que possam complementar os relatos das empresas, as divulgações das empresas, mas é como o que isso significa, na verdade, não é só um relatório no final, não é uma coisa estanque. É que nem quando o rabo que abana o cachorro, né? Se você vai fazer um relatório de desempenho levando em conta outras questões além da financeira, você passa a ter um mindset, né, diferente, né, levando em conta as questões socioambientais. Enfim, esses dias também, na verdade foi ontem, né, saiu um relatório importante, que é um relatório em que a KPMG faz uma varredura sobre essa questão de relatórios no mundo inteiro, né, e aí um dado super interessante é que 80% das empresas do mundo relatam ESG. Né? Eu fiquei assim admirada com essa informação, mas é muito bom saber. Né? A GRI, entre essas 80%, ainda continua a ser a metodologia mais utilizada. Né? Aqui na América Latina, as empresas são líderes na hora de relatar as questões da biodiversidade. Né? Então, isso aparece lá no relatório. E aqui no Brasil, na Colômbia, na Argentina, no México, nós estamos liderando as narrativas em relação aos ODS, Daniela, e só que a importância de trabalhos como o da Bridge 3 é porque, embora esteja, né, mencionando nos relatórios, não há conexão com o processo de materialidade. E materialidade é a chave de todo esse processo. Se a empresa não utilizar o processo de materialidade, ela vai sair andando, como se estivesse andando a esmo. Né? Então, é importante frisar isso. Eu falei, bom, estava vindo lá um monte de resultado bom, mas de repente, pum, né? Não tem materialidade. Falei, não, pelo amor de Deus, não pode ser assim, não. Mas aí a gente está nesse caminho de aprendizado e eu acho que todos, enfim, né, não tem certo ou errado, tem os que estão bem na frente, na agenda, e nós estamos indo atrás, né, fazendo o nosso trabalho, enfim. Bom, esse guia, o SDG Compass, né, o Compasso ODS, né, em português, ele foi construído muito inspirado na metodologia GRI. Né, então, ele tem aqueles passos, né, de planejamento, de entendimento do que é, para que serve, né, que é entendendo o ODS. Então, tem um capítulo inteiro explicando sobre os ODS, para que servem os ODS, enfim, né? Como que elas foram criadas, né? E uma reflexão sobre isso, né? Agora, o que são os ODS de fato, assim, na prática, né? Quando a gente trazendo agora para a linguagem de colocar isso na gestão da empresa, né? Os ODS eles são uma referência, né? Que a gente pode usar como uma referência aonde a gente quer chegar em 2030, né? Mas o que, que ele é, na verdade, né? E a gente tem que ser muito pragmático nessa hora, né? Então, eles, na verdade, representam problemas persistentes em relação à sustentabilidade, problemas insustentabilidade, na verdade. Né? Então, eles transformaram esses problemas em metas para que a gente consiga trabalhar, né, com um norte. Então, para isso que servem
ODS. Tá? É, o segundo passo, né, dessa metodologia é definir as prioridades, que é idêntico à materialidade. Tá? E aqui eu faço questão de frisar que nesse material também a GRI fala, a GRI não, as três instituições juntas falam que tem que falar de impacto positivo e impacto negativo também, né? Porque que são as prioridades. Porque as pessoas, né, adoram fazer só a parte positiva, que é mais fácil, né? Mas enfim, a gente está melhorando, isso realmente está evoluindo, tá? A questão do equilíbrio, né, que tem a ver com o relato GRI. Depois a gente define as metas, né, onde a gente quer chegar, e eu acho que aí depende de muita coisa. Tem gente que já está colocando zero emission para 2050 ou zero resíduos, enfim. Assim, tem que tomar cuidado, né? Temos que ser pragmáticos. O que, que a gente vai conseguir fazer, né? Então, definir essas metas, integrar isso na gestão, né? Porque não é só definir a meta e sair publicando um relatório. A gente tem que publicar as metas como um compromisso com o público, né, com as partes interessadas. Tá? Aí depois a gente integra isso na gestão, tem toda a explicação no passo 4, e no final tem o relato, né, que a gente sugere também nesse manual, que seja no padrão GRI. Né? Esse manual é muito prático, né? Ele ajuda a empresa, enfim, a refletir sobre os ODS, sobre os impactos do negócio, e no final do processo, ele vai gerar um conjunto de informações, né, que são informações importantes e que não devem ficar paradas na empresa. Né? Então, quando a gente tem esse processo de relato, ou esse dos ODS com esse guia, né, quando a gente termina de utilizar, ele é só uma parte, a gente percorreu só um dos caminhos em relação à questão da sustentabilidade, porque quando a gente tem as informações, ou seja, a foto de como a empresa está, agora a gente tem que saber o que a gente vai fazer com isso. Tem coisa que está boa, tem coisa que não está. Então, para onde como que a gente vai resolver esses problemas? Né? Então, tem que ser muito pragmático e pensar. Essa informação não é só da área de sustentabilidade, essa informação é da empresa como um todo. Tá? E, principalmente, essa informação deve ser usada pelo conselho de administração para a tomada de decisões. Tá? E a gente vê que quando empresas, né, às vezes têm uma área muito boa de sustentabilidade, um conselho excelente, mas que não tem uma comunicação entre essas duas áreas, né, ou não tem um comitê fazendo meio de campo, por exemplo, a empresa acaba perdendo muito dinheiro, por perder a oportunidade ou às vezes até por se envolver em escândalos. Né? E o conhecimento estava lá dentro, só que não foi utilizado, não fluiu para onde deveria ter fluído. Né? Então, acho que isso é uma mensagem que eu queria passar. Outra coisa que eu queria dizer também que a gente está falando de gestão empresarial o tempo todo, né? Seja falando de ODS, mas ODS na gestão, relatório de sustentabilidade, sustentabilidade na gestão, né? E que isso tudo tem que ser levado como tal, né? E o que a gente está querendo com tudo isso é que a empresa faça, né? Ela tenha uma gestão, a gente não quer que ela saia por aí investindo em coisas externas, né? A gente quer que ela faça, né, o trabalho dela bem feito, né, para que no final do dia ela possa dizer, olha, 2030 está lá e eu faço parte da solução desses problemas. Tá? Então, isso que a gente está querendo com esses instrumentos. Né? Então, por exemplo, é um exemplo fácil que eu queria trazer para vocês. A gente tem um indicador na GRI e tem itens no tema de governança corporativa que aborda a questão salarial. Né? E também tem nos indicadores econômicos que pede para comparar o menor salário da empresa com o salário mínimo vigente. Né? O que a gente está querendo dizer com isso, na verdade? Né? A gente pode pensar, bom, isso tem a ver com o ODS 1, que tem a questão da pobreza, né? E tem a ver com o ODS 10, que é a questão da desigualdade
no mundo, né? Reduzir a desigualdade no mundo. Então, quando a gente fala, bom, esse é um problema, como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que, né, a minha empresa pode fazer parte da solução dessa questão da desigualdade? Né? A pergunta que se faz é, como é a política salarial na nossa empresa? Né? Ela acentua essa questão da desigualdade ou ela ajuda, né, a solucionar esse problema? Né? E aí a gente traz esses indicadores, quando a empresa faz essa pergunta, ela começa a entender que para fazer parte da solução, ela não precisa fazer coisas fora da empresa, que eu acho que são necessárias também, mas a primeira coisa que tem que fazer é dentro de casa, melhorar a gestão dentro de casa, para que os impactos positivos e negativos da empresa, os positivos sejam otimizados e os negativos sejam gerenciados adequadamente. Né? Assim, a gente está acreditando muito, né, que as empresas elas têm muito poder na mão para fazer essa agenda caminhar. Tá? Então, por isso eu parabenizo bastante a Renner, parabenizo a BRID por ter tomado essa decisão em relação a ser um parceiro de treinamento dessa discussão do relato de sustentabilidade, e estamos aqui esperando, né, para apoiá-los em tudo que tiver por aí na frente. Muito obrigada mais uma vez, espero que tenha falado que respondido a sua pergunta, Dani. Gláucia, muito obrigada. Nossa, que aula deliciosa te ouvir. Sempre você traz muito conteúdo para todos nós. Dá vontade de ficar te ouvindo muito, muito mais aqui. Muito obrigada mesmo. Eu acho que a ideia era essa, era trazer mesmo quais as possibilidades, né, da gente realmente, por meio desse trabalho todo que o GRI faz, a gente conseguir perseguir as metas dos ODS, que são muito ambiciosas, por meio dos indicadores. Tem até uma pergunta aqui que depois a gente vai tentar responder para o Wellington. Prazer te ver aqui, Wellington. Que ele está perguntando sobre a materialidade. A materialidade ela é específica de cada empresa, né? É um processo também desenvolver, a gente pode responder um pouco melhor depois. E acho que é por aí, é uma jornada realmente, e é nisso que a gente quer contribuir com o trabalho da Bridge 3 junto ao GRI. Muito obrigada, Gláucia. Um trabalho com propósito, né, Dani? Isso mesmo, com certeza. Agora eu queria passar a palavra aqui para Clarice Martins Costa, diretora de Recursos Humanos da Renner. Fomos aí colegas no curso de conselheiro do IBGC, somos conselheiras pelo IBGC. E queria passar a palavra para você, Clarice, para contar um pouco a história da Renner para a gente. Obrigada. Boa noite a todos, prazer enorme estar aqui. Obrigada, Daniela, pelo convite, Amanda, Sônia, Nádia. E é uma honra, né, estar num painel com a Gláucia, né? Então, me sinto muito lisonjeada de estar aqui aprendendo, porque a vida é um contínuo aprendizado, né? Então, a Renner, em 2005, a Renner, começando a história da Renner, né, lá em 2012, em 1912, né, veio um imigrante alemão, né, que fez todo um trabalho que criou as lojas Renner. Né? A empresa depois estava na terceira geração, quando eu entrei, isso foi em 1992, então eu estou na Renner quase 29 anos, né? E eu entrei para fazer a profissionalização da empresa. Passaram-se 7 anos e a família Renner optou por vender o controle acionário. Ela já era uma empresa, uma SA, né, e ela resolveu vender o controle acionário e vendeu para uma empresa multinacional, a GSPN, que talvez vocês conheçam, né, dos Estados Unidos, e nos tornamos uma subsidiária da GSPN. Em 2005, houve uma troca de chairman nos Estados Unidos e a GSPN resolveu vender todas as operações fora dos Estados Unidos e resolveu vender de forma pulverizada. Só que em 2005, no Brasil, não havia nenhuma corporação
né? E esse era o conceito da GSP nos Estados Unidos. E nós nos tornamos a primeira corporação brasileira, com 100% das ações negociadas em bolsa e listada no novo mercado, e nós temos o grau mais elevado de governança da B3, como a Gláucia comentou ali. Nós somos em 4 empresas, né? Então tem a Renner, temos a Camicado, a Yukon e a Realize, que é o braço financeiro do grupo. Nós temos mais de 600 lojas no Brasil, no Uruguai e na Argentina. No Uruguai nós temos 8 lojas e na Argentina 4 lojas. Uma coisa importante, né? Como é que começou todo esse movimento? Acho que às vezes as pessoas têm uma curiosidade, né? Em 2008, nós entendemos que a gente deveria ter um Instituto Lojas Renner, que pudéssemos começar a ter todo um investimento social direcionado para o Instituto Lojas Renner. E o nosso foco, quando nós criamos o Instituto, foi o empoderamento da mulher, né? Para vocês saberem, hoje 65% dos colaboradores da Renner são mulheres e 65% estão em cargos de liderança dentro da Renner. E depois nós direcionamos, então, o Instituto para o empoderamento da mulher na cadeia têxtil, mas isso fazem uns 3 anos. E em 2013, a gente começou a ver que só ser um instituto e ter um braço social não era suficiente. E nós criamos a área de sustentabilidade, então. Então, vocês verem, é uma área relativamente nova, né, em 2013. E nós criamos nosso pensamento é moda responsável. Então, o que nós queremos ser reconhecido é como uma empresa de moda responsável. Para isso, nós temos 4 pilares. Um dos pilares é desenvolvimento de fornecedores, que você só vai ser moda responsável se você tiver fornecedores responsáveis. O outro pilar é gestão ecoeficiente, depois o Edu vai detalhar um pouco mais. E também o engajamento dos stakeholders, né? Então, tanto dos colaboradores, quanto da comunidade, quanto dos nossos acionistas, dos nossos clientes. Mas tudo isso não é suficiente se eu não entregar também produtos e serviços menos impactantes. Então, são esses 4 grandes objetivos que nós temos. E em 2018, nós lançamos os nossos compromissos públicos. A Gláucia comentou isso, né? Eu fiquei feliz porque os nossos compromissos eles vão até 2021. Então, já está quase na hora da gente ter novos compromissos, né? E aí talvez até 2030, né? E esses nossos compromissos públicos, eles são ter 80% de produtos feitos de matéria-prima e processos menos impactantes, sendo 100% de algodão certificado, ter 100% da nossa cadeia de fornecedores nacional e internacional de revenda, né, com certificação socioambiental, contar com 75% do consumo corporativo de energia proveniente de fontes renováveis de baixo impacto e reduzir em 20% a emissão absoluta de gás carbônico, né? Então, além disso, nós somos signatários do Pacto Global desde 2014, que mobiliza, então, por que isso é importante, né? Porque ali mobiliza toda a comunidade empresarial para a adoção de boas práticas nos nossos negócios relacionados a temas de direitos humanos, né? A temas de proteção do meio ambiente, de combate à corrupção em todas as suas formas, né? E por meio do Pacto Global, as lojas Renner S.A., quer dizer, todo o grupo Renner, quando eu falo lojas Renner S.A., é todas as empresas, também está engajada na contribuição para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se desdobram em 169 metas, né, como a Gláucia falou, assumidas pelos 193 Estados-membros da ONU.
essas premissas, né, tanto do pacto e das definições das 17 ODS, elas nos ajudam na criação das iniciativas estratégicas, dando suporte pela maior clareza do trabalho a ser feito, facilitando a linguagem, a comunicação com todos os stakeholders e fortalecendo também as relações no intuito assim, de valorizar a nossa jornada de moda responsável, que é o nosso mantra, né? Para isso que a gente trabalha. Eu acho que eu queria ilustrar um pouquinho, a gente está vivendo um momento que a Dani falou, bastante difícil de Covid, né? E eu queria contar algumas coisas, como nós vivemos esse momento e o que nós colocamos em prática, né? Então, esse ano, a ODS 3, ela fala em saúde e bem-estar e realmente balizou todas as nossas ações. Eu não sei se vocês sabem, nós fomos a primeira loja que fechou suas lojas em todo o Brasil, Uruguai e Argentina, antes dos governos tomarem essa decisão, pensando nos nossos consumidores e pensando nos nossos colaboradores. Então, a saúde, ela estava acima do lucro e vocês imaginam 600 lojas fechadas e a gente ficou só com o faturamento do e-commerce que ficou no ar. E isso foram aproximadamente 2 meses, né? Então, mas eu acho que isso é importante porque também nessa pandemia nós tivemos um olhar para os nossos fornecedores. Como que os nossos fornecedores, eles não poderiam produzir suas peças, mas como que a gente poderia garantir o faturamento deles? E nós fizemos um grande movimento, entrando em contato com hospitais e vendo quais eram as oportunidades, o que faltava nesses hospitais. E o que faltava eram os EPIs, eram máscaras e aventais. E nós pegamos toda a nossa cadeia de fornecedores e produzimos aproximadamente 1.300.000 peças de EPIs e distribuímos nas entidades de saúde. E com isso nós mobilizamos toda uma rede de colaboração para que a gente pudesse viver essa crise de uma forma mais amena. Então, nós também tivemos uma parceria com Einstein, nós tivemos uma parceria com a B3, com Einstein nós fizemos uma plataforma onde eles compartilhavam conhecimentos dos médicos do Einstein para pequenos hospitais do Brasil inteiro, e a gente foi parceiro dessa plataforma. Nós também criamos, né, uma operação com os nossos fornecedores, onde como é que eles poderiam se beneficiar de toda a legislação que estava tendo, né, as medidas provisórias do governo, como eles poderiam se beneficiar, como eles poderiam fazer isso através de webinar, e mantivemos todos os nossos colaboradores extremamente informados através do Workplace, que é a ferramenta que nós temos, em todos os momentos de tudo, todos os passos que a empresa estava tomando, tudo que estava acontecendo, porque não existe nada melhor de que num momento de crise você tenha proximidade, você tenha empatia e você tenha transparência. E a gente teve, em alguns momentos, medidas difíceis, acho que todos que são empresários nesse momento também tiveram, mas é importante a parceria. Nós também temos um trabalho com o Sebrae e os nossos fornecedores para desenvolvimento de toda a cadeia de fornecedores, porque o varejo, ele tem grandes fornecedores, mas eles têm pequenas oficinas que prestam serviços a esses fornecedores, né? Então, como é que a gente poderia desenvolver toda essa cadeia? E aí foi um grande trabalho que se fez junto com o Sebrae, com uma parceria, e que ofereceu capacitação nas 7 ODS, né? Que é acabar com a pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero e empoderamento feminino, promover o crescimento, consumo e produção sustentável e sociedades pacíficas e inclusivas. Então, acho que por meio desse encadeamento produtivo, que foi o nome do projeto, né,
as UDS também ajudaram a aproximar e traduzir esses temas de sustentabilidade para todos os nossos fornecedores. Eu gostaria também de dizer que dentro da Renner, né, a gente tem o nosso comitê de sustentabilidade, de onde fazem parte o presidente do conselho, ele faz parte do comitê de sustentabilidade, e um outro conselheiro, e eu também faço parte, o Eduardo é o secretário, e nós temos pautas específicas de discussão e de prestação de contas, né, do que nós estamos fazendo, quais são os avanços que nós estamos tendo e qual é o nosso plano de trabalho. Nós estamos acabando de rodar o nosso planejamento estratégico para os próximos 3 anos e onde esteve em pauta todo como que a Renner vai continuar trabalhando todos esses conceitos de sustentabilidade em toda a sua cadeia produtiva. Então, vou deixar o Eduardo contar um pouquinho mais sobre toda essa nossa experiência e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Maravilha, Clarice, te ouvir, muito bom, né? Eu acho que esses exemplos que você deu e mostrar que os ODS têm sido um guia, né? Um guia condutor, um fio condutor para as ações estratégicas de sustentabilidade de vocês, acho que é um exemplo muito bom para todas as empresas que estão nos ouvindo e as pessoas que trabalham com sustentabilidade. Esse exemplo da maioria da liderança, né? Eu acho que são muito poucas as empresas no Brasil e no mundo que têm um percentual tão grande de mulheres em cargos de liderança e em cargos gerais, mais de 60%. É um orgulho muito grande, parabéns, viu? Então, Eduardo, se quiser complementar então e falar agora do seu trabalho à frente lá da sustentabilidade, de como vocês constroem um relato GRI, com todo esse panorama que a Clarice nos deu. Com certeza, boa noite a todos. É bem mais fácil falar depois desse contexto da Clarice, trazendo alguns pontos específicos para a gente refletir em conjunto. Boa noite a todos os colegas da mesa também. Para nós realmente é uma satisfação poder estar aqui falando do tema sustentabilidade, né? A relevância enorme para os tempos que a gente vive, o desafio que é evoluir no nosso setor, realmente, no segmento de moda, além do fato de que ele vem passando, como todos sabem, por uma ressignificação muito forte, né? Acelerando muito as necessidades de soluções pela visibilidade que ocorreu agora na pandemia, como tu citaste, né, Daniela? E envolvendo todos os segmentos. Realmente é um trabalho em conjunto aí que a gente precisa fazer para encontrar as melhores soluções. Com certeza, esse trajeto ele não tem sido fácil, né? Como também a Gláucia trouxe. Essa jornada ela precisa ser de longo prazo e com ações bem assertivas no curto prazo, e com certeza ela sendo um dos elementos estratégicos das empresas, os avanços aparecem. É um pouco do nosso caso, né? Como a Clarice trouxe, a nossa estruturação ela é baseada nas definições do planejamento estratégico da companhia, né? A gente conceitualizou, né, concebeu o projeto a partir do conceito moda responsável. Clarice trouxe um pouquinho das nossas estratégias de atuação via 4 pilares, né? E a nossa definição de adotarmos o GRI como ferramenta de monitoramento e reporte dos indicadores para o nosso relatório ocorreu, né, há 8 anos. Ao longo desse tempo, com a maturação também da nossa estratégia de moda responsável, a gente começou também a ter um entendimento do que o avanço, além dos indicadores de GRI, precisariam outros também indicadores estratégicos voltados ao negócio e ao setor, né? Então, na concepção da nossa estratégia, a gente trabalhou com as diretrizes do GRI como instrumento de planejamento estratégico mesmo, buscando avaliação e identificação dos processos vigentes e de todos os indicadores, né, mapeando as devidas oportunidades, né. Como signatários do pacto, também como a Clarice trouxe, nesse momento de discussão,
de planejamento, a gente se direcionou bastante pelos 10 princípios do pacto, né? Bem importante as definições dos 17 ODS nesse período, né? E nesse contexto, a gente começa a falar um pouquinho já das primeiras práticas, né, que a gente iniciou de matriz de materialidade. Então, hoje, a cada 2 anos, a gente revisa ela no modelo de workshop. Esse, a gente acredita que é um diferencial bem positivo, que a gente experimentou há algum tempo e não voltamos mais com a pesquisa em entrevista convencional, que é mais solitária, mais dividida por stakeholder. Então, nesse contexto atual, a gente gera um entendimento muito mais sinérgico do que priorizar pelo modelo de workshop, né? O que vem acontecendo, de fato, com o tempo, é que a gente está consolidando internamente o conceito, né, de que o relatório anual ele é também um meio, né, como foi dito aqui também pela Glaucia, um instrumento, um mecanismo de ativação para a gente discutir em conjunto com toda a organização, com os demais stakeholders, todos os temas de sustentabilidade e os seus desafios. De fato, o relatório é um fim que utilizamos como meio, né? Esse é o final do dia que a gente entende como conceito, né? Mudar e rever, repensar os nossos processos para avançar na jornada de sustentabilidade é o que a gente busca por esse processo do relatório, né? E indo nessa direção, a gente adotou como uma das práticas permanentes, além do nosso comitê de sustentabilidade ligado ao nosso conselho, a realização de comitês abertos, né, ou grupos de trabalho para a discussão dos temas de sustentabilidade, né, tanto com os nossos colaboradores quanto com os demais stakeholders, né. Então, essa concepção, esse objetivo, ele está dentro do nosso pilar estratégico de engajamento. O grande highlight nesse pilar é de que o aspecto fundamental da transformação, né, do que a gente acredita que precisa ser transformação, da mudança de performance para os temas de sustentabilidade é o engajamento das partes envolvidas. Sem dúvida, a gente enxerga que os temas técnicos dos demais pilares da nossa estratégia também são um meio para isso. Então, a gente trabalha com os temas materiais de forma muito intensa, os temas de responsabilidade social, direitos humanos, ecoeficiência, mas a grande alavanca de transformação, de fato, é o engajamento. A nossa área de sustentabilidade, né, está dentro da diretoria de recursos humanos, também por esse motivo, né, e nesse contexto, com os nossos colaboradores, né, olhando a questão de engajamento, o Moda Responsável, ele atua, então, com um grupo de trabalho, né, ou o GT, que a gente chama Moda Responsável, que tem hoje uma dinâmica de existência permanente, né, praticamente todas as áreas internas, elas possuem algum representante, né, sendo que a gente coloca como um dos principais objetivos a busca deste grupo, né, intensificar as discussões para buscar o máximo possível a integração dos processos internos pela gestão de sustentabilidade. Além disso, também o grupo ele tem fóruns para discussão, para análise dos pontos de melhoria em sustentabilidade a partir de diferentes olhares, né, está inerente ao grupo essa multidisciplinaridade e multivisão. A nossa área de sustentabilidade que realiza a governança e a gente usa para essas discussões, ou para direcionar, na verdade, os assuntos, os indicadores do GRI, os ODS, né, todos os nossos índices de referência de mercado, do qual fazemos parte, né, como tu comentaste, o Dow Jones, o ISE. Né. Também acontecem nesse ambiente, né, dos grupos diversos treinamentos e capacitações que prepara, né, cada colaborador para que ele seja o agente da transformação, o que a gente chama internamente o grande flag holder da sustentabilidade, né? Obviamente, como a Clarice comentou, eu quero ressaltar aqui também o Comitê de Sustentabilidade, que tem essa perspectiva bem estratégica, né, respondendo diretamente para o Conselho de Administração, é muito importante dentro dessa jornada. Todos os ajustes e correções de rota para que se tenha os melhores resultados e um olhar estratégico para o tema acontece no ambiente do comitê. Ele também é um ambiente que a gente recebe muita, né, deliberação da alta liderança para os temas. Então, ele tem um fundamental papel dentro desse contexto. No pilar estratégico de fornecedores responsáveis, realmente, como a Clarice trouxe, quando a gente fala do engajamento que a gente tem com a cadeia, o grande case
é o case que a gente construiu com o Sebrae, em parceria com ele, o projeto Encadeamento Produtivo, desde 2016. A nossa abordagem, né, ela é uma abordagem de levar conteúdo, de levar a discussão dos temas para a cadeia, olhando, né, as práticas de sustentabilidade pela abordagem dos ODS, como a Clarice comentou, quis reforçar aqui porque realmente é um diferencial, a gente conseguiu ver de uma forma muito simples o tema ser discutido dentro da cadeia, né? Um outro pilar importante dessa estratégia de engajamento está localizado no pilar de gestão ecoeficiente, tá? Esse pilar é o que cuida dos temas materiais mais relevantes do nosso segmento em relação à questão ambiental, então, principalmente nas operações da cadeia, consumo de água, consumo de energia, consumo de químicos, a geração de resíduos e emissões é o que a gente trata. Dentro desse pilar, a gente construiu uma lógica de programa que intitulamos internamente de Programa Produção Mais Limpa, ou P+L, que é focado para esses temas e focado para a cadeia de fornecedores de revenda. O grande objetivo é, de fato, elevar o padrão dos fornecedores em relação à gestão ambiental e alavancar a performance por intermédio dos princípios da economia circular, que é o que a gente decidiu seguir na nossa abordagem. E assim como a gente tem a conexão com o nosso colaborador através dos comitês abertos, o programa ele tem esse mesmo fundamento, né, em colaboração então com toda a cadeia. A gente promove discussões para esses temas, a gente promove ações de engajamento, capacitações, a gente tem, por intermédio desse programa também, consultorias externas, consultoria pelo nosso próprio corpo técnico, parcerias institucionais. Então a gente vem há longo tempo trabalhando com a Universidade de São Paulo, com as nossas universidades locais aqui do Rio Grande do Sul, com a Fundação Ellen MacArthur, para trazer dentro dessas discussões e dentro desse grande comitê a busca de soluções inovadoras que possam reduzir, né, e ajudar nessa trajetória, nessa jornada, a eliminação dos impactos negativos e a geração dos impactos positivos, né. É importante ressaltar, quando a gente fala de inovação, que esse é um grande drive que a gente traz nesse objetivo também de gestão ecoeficiente, que a sustentabilidade, de fato, seja ativada pela inovação, pela tecnologia, por soluções colaborativas e ecossistêmicas. A sustentabilidade, nesse ponto da nossa diretriz, ela tem que servir para impulsionar a inovação também em todo o design e gerenciamento da cadeia, não só nos aspectos mais materiais, mas desde a concepção do nosso produto, né? É uma crença que a gente tem de olhar a sustentabilidade realmente pelo viés mais contemporâneo, né? Que não é procurar a mitigação do risco, e sim trazer o grande business case da sustentabilidade, né? E com certeza, quando eu trago esses temas, a gente tem uma correlação muito forte com as ODS, né? Então, o programa endereça, né, como eu citei aqui, ações, né, e objetivos para uma quantidade bastante grande de ODS, né. É importante destacar um pouquinho, gostaria de trazer um pouco mais de destaque os resultados que a gente tem desse programa. Então, a partir do programa P+L, a gente criou 2 produtos bem inovadores, né, que estão presentes nas nossas coleções. A gente chama de Redins e Remalha. As peças desses 2 contextos de coleção vêm da origem de sobra e retalho das nossas produções. Então, a título de atributo é o algodão reciclado, né? Também a gente olha para a cultura de manejo agroecológico, em que não há utilização de pesticidas. Isso, manejo agroecológico para algodão, né? É um projeto que a gente é apoiado pelo Instituto Lojas Renner. A Clarice comentou um pouquinho, foi a origem da nossa atuação em sustentabilidade através de temas de responsabilidade social. Hoje, o Instituto Lojas Renner é o braço social da Lojas Renner, realiza toda a gestão do investimento social privado, né, da empresa, e ele tem, como a Clarice trouxe, um grande drive, né, de missão de empoderamento feminino, né, é a grande causa dele, e o projeto, em específico, proporciona uma qualificação, né, a líderes comunitários e produtoras rurais de uma comunidade quilombola, no norte de Minas, permitindo, sim, a autossubsistência dessa comunidade
e a gente conseguiu, apoiando esse projeto, já uma colheita de 3,2 toneladas de algodão agroecológico, aí, que é um passo anterior ao algodão orgânico, e lançamos esse ano, né, a primeira coleção de camisetas utilizando esse algodão. Esses são dois destaques bem fortes do que a gente está fazendo em termos de matéria-prima, né? Também temos alguns exemplos de trabalhos voltados à metodologia de consumo de água, em que a gente já conseguiu também um bom avanço com a nossa cadeia do jeans. Também temos operações que são as nossas operações diretas, que estão indo na transição de energias limpas. Então, a nossa compra de energia de fontes renováveis começou em 2012, então todas as nossas instalações de lojas, CDs e do escritório, tá? Já tem aí 44% da energia a partir de fontes de energia de baixa emissão, né? Também temos um sólido trabalho com a construção das nossas lojas seguindo protocolos do LEED. Há algum tempo já neutralizamos todas as nossas emissões, então tem uma sólida construção, né? Então, um marco fundamental, como a Clarice falou, que foi a afirmação dos nossos compromissos públicos, né? Estabeleceu de forma bem transversal os nossos processos e com uma correlação direta com todas essas diretrizes e iniciativas, né? Um desafio bastante grande, tá? Bastante grande. E a criação desses compromissos, né, foi a consolidação, de fato, do amadurecimento da nossa estratégia, e o que nos permitiu ter clareza, né, do que era necessário colocar como desafio foi, de fato, a análise criteriosa do nosso mapa de indicadores, né, relevantes, aí, baseado no GRI, né. A gente continuamente realiza a atualização desse mapa, né. Esse ano, na verdade, ano passado, a gente adotou os indicadores do SASB, né, sendo uma das primeiras empresas brasileiras a usar a ferramenta. Obviamente, a gente usa como muita referência com o ISE, né, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 e o Dow Jones, e outros mecanismos também de avaliação de investidores para realizar essa atualização. Falando um pouquinho também do nosso relatório, a partir da definição desses indicadores relevantes, a gente realiza a avaliação da nossa estratégia, como eu já comentei, e também usamos para a produção do relatório anual, né? Análise de correlação a quais ODS e submetas as nossas iniciativas e o próprio desempenho tem maior contribuição, a gente também faz parte desse escopo, e assim a gente consegue chegar nos nossos ODS prioritários, né? Essa correlação internamente, ela consegue nos dar a visão clara da relevância da nossa atuação e qual a estratégia para superar os desafios globais de sustentabilidade, né? E quando a gente fala externamente aí da parte dos nossos stakeholders externos, tá? A gente consegue levar a todos os leitores um mapa aí das ODS prioritárias no nosso relatório anual, que apresenta, né, como é que a gente contribui com cada uma das ODS prioritárias, né? E isso também dentro do relatório tem uma direção muito clara em cada um dos capítulos, trazendo todos os detalhes sobre os projetos. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas realmente o relatório ele contém todas essas informações, todas as iniciativas e metas e compromissos que estão relacionadas a esse contexto, né? Então, com esse comprometimento que a gente tem com a sustentabilidade, a gente procura se manter atento a toda a visão que contempla o nosso ecossistema de negócio. Por isso que a integração dos ODS e também das diferentes demandas que a gente tem dos investidores, da sociedade, é fundamental para que a gente consiga garantir uma comunicação efetiva, relevante, uma gestão bastante conectada com esses desafios do setor, do nosso segmento, para que a gente continue seguindo firmes aí na nossa proposta de modo mais responsável. Excelente, Eduardo. Muito, muito obrigada. A sua fala
com certeza, durante a sua fala, você acabou respondendo várias perguntas que vieram aqui no chat, e você me lembrou de um autor que eu gosto muito, que é o John Elkington, né, que há mais de 20 anos ele publicou Canibais de Garfo e Faca, né, o conceito do Triple Bottom Line, e agora ele publicou o Green Swans, que é os cisnes verdes, para um capitalismo regenerativo, que ainda não tem tradução em português, que a gente está até tentando ver se consegue uma parceria para traduzir. E ele fala de ele fala de que o conceito do Triple Bottom Line, ele faz até um recall desse termo, porque ele fala que as empresas usaram muito mal, porque eles deram muito mais importância ao P do profit, né, que é People, Planet e Profit. E acabaram deixando de lado, fazendo um pouquinho bem para o planeta, um pouquinho bem para as pessoas, mas deram muita importância para o lucro. E aí aconteceram todos esses escândalos, esses problemas que nós tivemos nos últimos 20 anos. E ele fala que nós temos que ter 3 R's: responsabilidade, resiliência e regeneração. Então, eu vejo muito na fala de vocês esses 3 R's, né? E é muito orgulho ouvir de uma empresa brasileira que nós temos tantas iniciativas nesse sentido. Eu acho que você explanou muito bem o caminho que uma empresa pode fazer para definir os indicadores, a materialidade, os ODS prioritários, né? Eu acho que você falou desse direcionamento do Conselho de Administração para o Comitê de Sustentabilidade. A partir daí, vocês fazem todo esse trabalho, né, de direcionamento. Lógico que aqui, nessa 1 hora que a gente apresentou, não tem como nós detalharmos e esclarecermos todas as dúvidas de como fazer uma matriz de materialidade, como fazer um workshop com stakeholders. Tudo isso é realmente algo para a gente fazer depois, podemos fazer outros encontros, né? Era realmente para a gente ter conhecer o processo de vocês, ouvir da Gláucia como as ferramentas que o GRI tem para ajudar as empresas, né? E a Bridge 3 vai começar a oferecer agora, a partir de janeiro, cursos nessa área. A gente tem um dos cursos para integrar os ODS via Relato GRI. É um curso da GRI Amsterdã que a Bridge 3 vai oferecer. Então, tem todo esse processo, né? Então, eu gostaria só de saber se a Sônia, a Amanda e a Sâmia têm alguma questão para colocar para vocês, e aí a gente vê se tem alguma questão do pessoal que ficou sem resposta, aí uns 5 minutinhos, porque já passamos aí de 1 hora, já abusamos muito de vocês hoje, né? Vai muito rápido, né? Eu acho que o Eduardo, né, ele respondeu já a minha questão que eu tinha aqui na manga, né? Porque esse mundo dos ODS, na verdade, é um mundo, né? Porque nós temos 17 ODS e dentro desses 17 ODS a gente tem quase 170 metas, né? Então, o processo de priorização desses ODS é um processo, é um desafio, né? O método de priorização, né? E que me parece que o Eduardo falou que todo esse processo há um engajamento, né? dos diversos stakeholders para se chegar nessa priorização, né? Porque não se dá para trabalhar com todos, né? É praticamente impossível, e essa priorização é necessária, né? Então, era um pouquinho por esse caminho que eu ia perguntar para o Eduardo, de como, quer dizer, você já citou, né? Mas de que forma essa priorização chegou a um número de metas e de ano para ano
isso vai sendo alterado, vai sendo mudado? Como se dá isso? Na verdade, bem como a Clarice trouxe, a gente em 2018 chegou numa grande prioridade aí para os compromissos públicos, né? E, obviamente, quando a gente fez a nossa última revisão da materialidade, ainda no formato workshop, não se alterou, né, de forma significativa, porque a gente entendia naquele momento que a grande prioridade ela está, né, na conclusão desses compromissos, nas metas relacionadas a esse compromisso, e de fato agora a gente tem uma intensidade bastante grande. Já iniciamos esse ano a discussão para o novo ciclo, então acredito que a gente investe bastante tempo nesse planejamento, nessa discussão antecipada. Então, como te coloquei aqui, a gente está trabalhando já com essa definição de discussão em fóruns abertos, com todo o ambiente que a gente criou de engajamento para a busca dessa priorização para um novo ciclo. Então, realmente, é nesse sentido que funciona para nós a definição aí das metas mais prioritárias, né? Obrigada, Eduardo. E é importante, né, esse compromisso público de vocês, que a Clarice falou, né, 2018, 2021. É bom porque ele é atual, né, Clarice? Porque os ODS às vezes parecem um pouco longe, né, a meta de 2030, né? Então ele tem aí uma atualidade de trazer para o presente também, né? A gente tem que olhar para o presente, não só para o futuro, né? Obrigada. Também vou fazer um comentário. Poder ter espaços mais curtos, né, Sônia? Porque se fica uma coisa muito longeva, principalmente o varejo ele é muito rápido, tudo é muito rápido no varejo. Então, você ter essas metas, igual você faz novas metas, a gente entende que dá uma dinâmica e maior rapidez para que as coisas aconteçam. Vou fazer um comentário também rápido, agradecer o Eduardo e a Clarice por estarem aí conosco, Gláucia, e parabenizar também vocês pelo esforço, né? A gente sabe que nunca não está na linha de chegada, é um processo que vai sendo construído, né? O importante é estar no caminho para buscar essas mudanças, e só enaltecer que eu acho que relacionar os ODS com a estratégia da empresa é fundamental, né? A gente está enxergando cada vez mais isso, para impulsionar, alcançar melhores resultados, impulsionar a empresa para alcançar novas soluções, enfim, e principalmente eu enxergo que essa agenda ela ajuda a empresa a se situar num ambiente mais amplo que o da própria empresa e do seu entorno, né? Ou da sua cadeia de fornecedores, porque aí você começa a enxergar uma agenda comum, que é da sociedade como um todo, é do governo, dos governos, é da sociedade civil, organizado ou não, e é do setor empresarial também, né? Então, eu acho que traz isso muito para um esforço comum. Então, parabéns pelo processo que vocês estão trilhando aí nesse caminho. Muito obrigado, Amanda. Propósito, né? Acho que tem muito a ver com o propósito que a empresa quer ter e que legado ela quer deixar neste mundo, né? O nosso propósito é encantar a todos a nossa realização. Então, como é que você encanta com tudo isso que a gente está falando, né? Então... Muito obrigada. Eu estava olhando aqui as questões, a maioria, a Gláucia, muito obrigada, você já foi respondendo, a Amanda também, a Sâmia foram respondendo aqui no chat. Então, eu acho que não sobrou praticamente nenhuma pergunta. Gostaria de agradecer também a participação das pessoas que nos assistiram e colocaram perguntas, foram muito boas. E depois nós vamos também disponibilizar a gravação para quem se inscreveu e não pôde assistir, né? Para todos que possam depois querer rever de alguma forma. Então, foi uma grande honra. Eu queria, Gláucia, que você desse alguma última palavra para a nossa plateia, depois a Clarice e o Eduardo. Obrigada.
como sempre, né, eu acho assim, tentem fazer o relatório de sustentabilidade individual. É um jeito excelente de aprender sobre o tema, sobre o conceito, né? Então, quanto, por exemplo, né, você contribui para a questão da discriminação, né, enfim, dessas questões desses crimes de ódio que têm acontecido, por exemplo, né, isso é uma coisa que parte da gente, né? A gente coloca isso no nosso relatório individual, fala amanhã, né? A cada dia você ser uma pessoa melhor do que um dia anterior, né? Imagina depois de um ano, né? Então, com isso, gente, a gente está contribuindo com o ODS, né? Está contribuindo para ter um mundo com menos ódio, né? Ou seja, um futuro melhor. E a gente também está se tornando pessoas melhores, porque se as pessoas não forem melhores, o mundo nunca vai ser melhor. Então, eu acho que esse é o meu, meu recado. Muito obrigada, Dani, obrigada, Clarice e Eduardo. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês. Clarice. Eu acho que eu vi algumas pessoas dizendo por onde começa, por onde se faz, né? Eu tenho uma crença, e nós temos essa crença muito na Renner, e por que sustentabilidade está dentro da área de recursos humanos? Nossa crença é que é a educação. E você muda a sociedade, você muda as crenças através da educação. Então, eu acho que busque novos cursos, conheçam o tema, se aprofundem nos temas, e que eu acho que isso é que vai dar sustentação para vocês. Façam benchmark, né? Eu acho que a gente aprende, nós aprendemos com muitas empresas, né? Porque a gente foi conhecer o que elas faziam, nos inspiramos nas práticas dessas empresas, dentro e fora do Brasil, né? Acho que tem muita coisa, principalmente na área têxtil, mais fora do Brasil. Eu acho que isso faz a diferença, gente. Invistam em conhecimento, em educação, e levem isso para dentro das empresas de vocês. Muito bem lembrado, Clarice. Eduardo. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. A gente, talvez como frase final, ou contexto final, pode trazer de que a integração, eu acho que é um combustível fundamental para a gestão da sustentabilidade. O nosso Rei Moda Responsável, ele convida todos os nossos stakeholders a repensar suas atitudes, repensar os seus processos. E isso é muito importante para que a gente consiga também criar os fatores impulsionadores da mudança, né? Então, a partir da integração, a partir da colaboração, é que a gente acredita que realmente a gente consegue, como segmento, como sociedade, evoluir nos temas, já que desafios complexos como essa sustentabilidade não se constrói soluções sozinhos. Então, convidar todos aí para repensar as atitudes, repensar seus processos, né, e conseguir embarcar com a gente nessa esteira de desenvolvimento, ou na esteira do desenvolvimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Sônia, quer falar uma última palavra? Não, eu acho que a Gláucia nadou de braçada, né? A Clarice arrematou com a educação e o Eduardo com a complexidade, trazendo o Mohan aí eu não tenho mais nada para falar, não. Obrigada para vocês, foi muito produtivo. Obrigada, Sônia. Amanda? Só agradecer, foi ótimo. A gente nessas trocas aprende muito sempre, né? É isso que a Clarice falou, né? É um pouco do benchmarking que a gente tem que fazer recorrentemente nas nossas vidas, pessoais e profissionais, né? E buscando inspiração, né? Fora. Obrigada. Obrigada, Amanda. Eu só queria terminar usando o re do Eduardo, reimaginar, né? Que a gente possa sempre reimaginar nosso futuro, nosso presente, usando as ferramentas que a gente tem, que é a educação mesmo, o diálogo, né? E a colaboração. Acho que hoje esse evento nosso foi um grande espírito de colaboração. E eu gostaria de agradecer muito a cada um de vocês. E agradecer aqui a nossa plateia. Se a gente conseguiu mudar
pelo menos levar uma mensagem para uma ou duas pessoas, isso já me deixa feliz. Obrigada, então, para vocês. Uma boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a Tchau, até todos. a próxima. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Quer que fique aqui, Dani? Não, podemos ir embora. Vou ser a última a desligar aqui.